Ferrari tinha desempenho de sobra em Suzuka. Mesmo com sequência de péssimos resultados, Pérez volta a fazer afirmação polêmica. Alex Albon, ex-Red Bull, critica Pérez. Ex-projetista da Jordan, que projetou o carro que conquistaram pódios, disse que a situação da Mercedes pode ser ainda pior no ano que vem. Hamilton manda recado para Russell após o desentendimento dos pilotos no Japão, e Russell responde à crítica de Hamilton. E a Williams finalmente se pronuncia a respeito da vaga de Sargent para o ano que vem. As principais notícias da Fórmula 1 para você aqui no canal 30F1, como sempre, direto e reto e foco na informação. Deixa o like e muito obrigado pelos 50 mil inscritos. Apesar de uma sexta colocação de Carlos Sainz e uma quarta colocação de Charles Leclerc, perdendo apenas para a McLaren e para a Red Bull de Verstappen, Fred, chefe da Ferrari, disse que usou uma configuração bastante conservadora no GP do Japão, temendo o alto desgaste do pneu, problema que açoitou as equipes durante todas as sessões de treino. A Ferrari tem problemas de superaquecimento nos pneus desde o começo do campeonato, aplicou várias atualizações para combater esse problema, e segundo Leclerc, deu mais ou menos certo. Como as temperaturas no Japão estavam quase 44 graus no começo da corrida e terminou por volta de 36 graus, a Ferrari, que já sofreu muito com desgaste de pneu, fez um acerto bem conservador. E mesmo assim, conseguiram um bom resultado. O chefe da equipe disse que ficou muito claro para todo mundo que a equipe se assustou mais do que a realidade. Mas tudo bem. Ficou tudo sob controle durante a prova inteira, e fizemos um bom avanço. Quando olhamos para as primeiras corridas do ano, o gerenciamento de pneus não era nossa maior habilidade. Em Suzuka, com a altíssima temperatura da pista, estávamos sob risco. Mas no fim das contas, fizemos um bom trabalho neste quesito. A estratégia foi muito boa, demos um claro passo adiante em comparação ao início do ano. De fato, não vimos em nenhum momento os pilotos da Ferrari se reclamarem da fadiga dos pneus durante a corrida em Suzuka. Tanto que Carlos Sainz, nas voltas finais, com o mesmo pneu e quase nas mesmas condições que Hamilton, Sainz estava muito mais rápido que Hamilton e por pouco não ultrapassa ele. Já Charles Leclerc, que se deu muito bem com o carro, ficou tranquilo na quarta colocação. Ferrari, um passo adiante. Fazem 2 semanas que o Pérez está envolvido nas maiores polêmicas da carreira dele, podemos dizer. Inclusive, o último vídeo técnico aqui do canal foi justamente para explicar toda essa situação complicada do Pérez. No GP do Japão, o piloto, vendo que os holofotes estão virados para ele, soltou a seguinte frase: quer ser campeão em 2024. E só não está indo bem neste ano porque a Red Bull fez muita pressão sobre ele. Tanto que o piloto vai até contratar um coach psicológico. Mas Pérez tem uma justificativa. Vamos às palavras dele. Quando a temporada começou, o carro combinava perfeitamente comigo, mas depois em Miami fui ladeira abaixo. Era outro carro que realmente não combinava comigo. Depois que não consegui chegar ao Q3 algumas vezes, o que afetou a minha confiança, eu pilotei muito mais devagar, mas no início ainda consegui competir pelo título mundial. Mas minha confiança voltou quando percebi que havia vencido no início do ano. Ouso dizer que agora estou 100% novamente e estou mais uma vez convencido de que tenho chances de conquistar o título mundial no próximo ano. Realmente uma declaração ousada do Pérez. Ele que vem decepcionando e muito a equipe, e com essa mensagem dele é um recado claro que ele vai continuar na Red Bull até o ano que vem. Paralelo a isso, nós temos Alexander Albon, o ex-piloto da Red Bull, que anos atrás estava no lugar de Sérgio Pérez, mas foi rebaixado brutalmente, pois não estava entregando ritmo para a equipe. Quem lembra? Comenta aí. Inclusive, Albon foi o segundo piloto mais prejudicado por Pérez no GP de Singapura. Eu explico. No começo da corrida em Singapura, Pérez bateu no carro do Tsunoda, quebrando o carro do japonês, obrigando ele a se retirar da corrida. Algumas voltas mais tarde, Pérez bateu no Albon, rodando o carro do Albon, prejudicando demais a competição de Albon na corrida. Albon já fora piloto Red Bull, e mesmo Albon, na época da Red Bull, não entregando resultado, ele não fazia o que Pérez faz este ano. Mas não é isso que Albon cobra de Pérez. Albon cobra a FIA, a Fórmula 1, porque Pérez vem a 3 corridas seguidas prejudicando vários pilotos, e as punições não são suficientemente rigorosas, diz Alexander Albon. Lembremos que esta opinião é praticamente unânime entre todos os pilotos do grid. E Albon continua sua crítica ainda mais severa e pontual, dizendo que Pérez não está aprendendo nada com as punições, pois elas não são severas. Abre aspas, claramente, isso não está ensinando nada aos pilotos, porque as penalidades não são suficientemente rigorosas. Eu estava atrás dele, então tinha a melhor visão de todos. Se uma equipe ou piloto comete uma infração e recebe uma penalização branda, isso abre precedentes para que outras equipes possam fazer igual. Essa crítica de Albon ainda foi mais tranquila. Carlos Sainz perguntou para a repórter quando a Fórmula 1 ou a FIA vai penalizar de verdade a Red Bull. Que situação, hein, pessoal? Comenta aí, hein?
Gary Anderson, um grande projetista da Jordan que inclusive projetou os carros que conquistaram pódio na época e hoje fica rondando o paddock da Fórmula 1, ou seja, é uma pessoa que tem muita propriedade para falar e um bom olho para analisar, foi bastante ousado dizendo que a Mercedes ano que vem pode ser a quarta força, ou seja, mais lenta que a McLaren, Ferrari e, claro, mais lenta que a Red Bull. Atualmente a Mercedes é a segunda força, mas não está muito longe da Ferrari não, e a propósito a Ferrari e sobretudo a McLaren pontuou muito mais que a Mercedes no último GP e vem pontuando mais que a Mercedes nos últimos GPs. A McLaren hoje demonstra um carro extremamente evoluído e até mesmo a Ferrari, que foi superior à Mercedes no Japão. E na visão crítica e analista do projetista, ele diz: abre aspas, se você olhar para a taxa de desenvolvimento das 5 melhores equipes, creio que a Mercedes seja a quarta mais rápida, na melhor das hipóteses, no início da próxima temporada. Você tem que provar a si mesmo que entende seus problemas, mas depois de 20 meses e 38 corridas, ainda não vi isso na Mercedes. E uma equipe não pode colocar todas as esperanças nas melhorias de inverno. Com certeza ele sabe muito bem do que está falando. Em Singapura, McLaren e Ferrari superaram a Mercedes. Na Itália, a Ferrari superou a Mercedes. Na Holanda, Ferrari, Alpine e Aston Martin superaram a Mercedes, enquanto a McLaren empatou com a Mercedes. Na Itália, Aston Martin, Alpine, Ferrari e McLaren superaram a Mercedes. Na Bélgica, Spa, apenas a Ferrari e a Red Bull superaram a Mercedes. O que nós podemos ver aqui? A Ferrari teve um início de temporada péssimo. A McLaren, então, nem se fala. O carro sequer estava pronto para a primeira corrida. Ao longo das corridas, o que nós podemos ver, pelas palavras e análise do projetista, é que a Ferrari e a McLaren desenvolveram e evoluíram mais seus carros do que a própria Mercedes. O que vocês acham? Comenta aí. Hamilton manda um recado direto e claro para Russell, basicamente batendo no peito e dizendo que eu aqui tenho 7 títulos, estou na frente no campeonato e se você tivesse me ajudado, teríamos até vencido a Ferrari no Japão. Hamilton disse que não foi uma corrida boa para a equipe, ele acha que deveria ter trocado as posições se quisessem vencer a Ferrari. O George está bem atrás dele no campeonato, então Hamilton não está brigando com ele no campeonato. Deveriam ter trabalhado juntos para marcar mais pontos. Vamos ao campeonato. Hamilton é o terceiro colocado com 190 pontos. George nem aparece aqui. George é só o oitavo colocado com 115 pontos. Os dois pilotos da Ferrari estão na frente de George Russell. Assim que começou a corrida no Japão, Hamilton vinha mais rápido que Russell. Tentou ultrapassar o piloto algumas vezes, mas o Russell dificultou demais a ultrapassagem. Ambos quase bateram. Com certeza perderam muito tempo nessas brigas caseiras. Esta foi a crítica de Hamilton. E George Russell respondeu a essa crítica, dizendo que ele não está bravo, não guarda rancor, nem nada do tipo, pelo fato da equipe ter protegido Hamilton e ter permitido que o heptacampeão ultrapassasse George Russell. Há quem diga que o Toto Wolff, que não estava presente na corrida, ligou para o engenheiro e disse para eles mandarem os dois pararem de brigar. Olha a situação. Na situação que eu acabei de citar, onde George Russell e Hamilton brigaram, foi no começo da corrida. Eles estavam basicamente com as mesmas condições, mesmo assim Hamilton era mais rápido. E George Russell defendeu e muito sua posição. Agora, a situação em que Russell deixou Hamilton passar foi no final da corrida, onde Russell estava com um carro extremamente mais lento que Hamilton, em condições diferentes, por opção do próprio George Russell. E logo atrás vinha uma Ferrari de Carlos Sainz. Então, se Hamilton não ultrapassasse Russell, Sainz poderia ultrapassar os dois. Mas Russell não gostou que a equipe permitiu que Hamilton passasse Russell. Segundo ele, a equipe priorizou ou protegeu Hamilton. Casos de família, qual a sua opinião sobre isso? O Williams. Em meio a rumores sobre Drugovich, o Williams abre o jogo sobre Sargent. Vamos aos fatos, amigos. Se você buscar Drugovich e Williams no YouTube, você verá muita mídia repercutindo achismo ou opinião de jornalistas sobre o assunto. Para nós brasileiros, esse é o assunto do momento, rende muita visualização, pois é a possibilidade de um piloto brasileiro entrar na Fórmula 1. E a única vaga que não está certo para 2024 é justamente a vaga de quem? De Sargent. Então cria-se uma especulação e rumores gigantescos, tudo a respeito desse assunto. Mas o que de fato nós temos de informação? É para isso que eu tô aqui. Padrão Treta F1, aqui é só fato notório. Finalmente, o chefe de desempenho da Williams deu uma entrevista falando indiretamente sobre o assunto.
A equipe Williams acredita que esta onda de acidentes que o Sargent vem sofrendo está mascarando sua melhora constante. De fato, o Sargento vem batendo demais nas últimas corridas. Inclusive, Sargento lidera o ranking dos pilotos mais desastrosos deste ano, os que causaram mais prejuízos para uma equipe. Porém, o chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, está satisfeito com o desempenho do Sargento. Lembremos que este é o primeiro ano do piloto na equipe, e ele encara o Albon, que é um piloto muitíssimo experiente já na Williams. É o Albon que rege a equipe e o carro. E o Dave Robson comenta que as batidas de Sargento tiraram um brilho de sua melhor forma, como ele está se aproximando dos tempos de volta do companheiro de equipe, Alex Albon, inclusive até mesmo nos treinos. E ele até ironizou a mídia que fala sobre o assunto, ou a mídia que critica o Sargento. O chefe justifica que Suzuka é um circuito muito difícil, e Sargento foi muito bem na sexta-feira. Contudo, no sábado, ele cometeu um pequeno erro e se perdeu na primeira volta, mas foi um erro pequeno. Durante a entrevista também foi falado sobre o prejuízo que o Sargento está ocasionando na equipe, mas o chefe respondeu que, provavelmente, não afetará muito o próximo ano, mas que por ser um piloto novato, seu primeiro ano, isso é normal que aconteça. Inclusive, o que também é normal, segundo James Vowles, o chefe da Williams, é que um piloto novato tenha a chance de se provar além do seu primeiro ano na Fórmula 1, como o Mick Schumacher, por exemplo, correu 2 anos na Haas. Além disso, o chefe da Williams explicou que o Sargento está usando um pacote aerodinâmico antigo, ou seja, não é exatamente o mesmo carro e tecnologia que o Albon está usando. E ainda assim, muitas pessoas criticam ele por bater ou por perder para o Albon, né? Por isso sempre é importante irmos aos fatos. E agora, atenção nesta informação jornalística. Normalmente, padrão Treta F1, eu só passo a informação para vocês que vem diretamente do paddock da Fórmula 1, de pilotos, de equipes, de engenheiros, de colaboradores das equipes, de alguém da Fórmula 1, da FIA, somente destas pessoas, de alguém que de fato tenha propriedade para falar do assunto, pois hoje em dia é difícil acreditar em jornalista, embora eu seja jornalista, mas aqui neste canal eu não me apresento como tal. Este canal é apenas um hobby e eu gosto demais de fazer essa atividade junto com vocês. Como eu já mostrei aqui, tem muitos canais no YouTube que sequer postam a fonte da informação que eles estão usando. Será que existe mesmo? E tem outros canais que utilizam de fontes blogs, até mesmo twitters de jornalistas que tweetam e depois apagam o que publicaram. Não tem compromisso nenhum com a verdade. Inclusive, não existe nenhuma vantagem de Drugovich entrar para o Williams. Nada a ver, irmão. Pesquisando um pouquinho sobre o assunto, eu cheguei no jornalista Joey Saward. É um jornalista britânico, se formou na Inglaterra, trabalhou por muito tempo para a revista Auto Sport, e hoje ele é credenciado oficialmente como jornalista da Fórmula 1, ou seja, tem acesso livre a qualquer membro das equipes. Sobretudo, é terminantemente proibido postar rumores, achismos e por aí vai. Em uma matéria publicada no dia 8 de setembro, faz muito tempo, esse jornalista entrevistou os chefes da Williams. E a resposta que ele obteve foi mais ou menos essa que eu acabei de passar para você. O desempenho do único piloto americano da Fórmula 1 pode não ter lhe dado pontos ainda, mas não há razões concretas para a Williams substituir ele, especialmente quando seu gráfico mostra uma tendência gradual de alta, que é exatamente as palavras dos dois chefes de desempenho e da própria Williams sobre o Sargento. A conclusão é que a Williams pode não ter anunciado ainda, mas a equipe não tem planos de substituir Logan Sargent. Esta é a informação jornalística a respeito do assunto. Esse vídeo ficou bastante longo e eu acho que não vai pegar nem 5.000 visualizações, mas pelo menos aqui eu não falo sobre rumor, não iludo vocês. Aqui sempre a informação é direta e reta na lata. Deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe a informação.